Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. As vantagens da ILP servem a qualquer tipo de propriedade. Isso foi dito no encontro da Coamo, realizado em parceria com a DSM Firmenich. A equipe de reportagem do Noticiário Tortuga acompanhou tudo por lá, em Faxinal, no Paraná. A versatilidade dos sistemas de integração lavoura e pecuária é imensa e, por isso, ela se encaixa a qualquer tipo de propriedade de produção animal. No encontro de LP da Coamo, realizado em parceria com a DSM Firmenich, em Faxinal, no Paraná, foram divulgados os fundamentos de todo esse processo. Acompanhe as entrevistas do repórter Cairo Rodrigues. Coamo, com o objetivo de sempre levar mais conhecimento, aumentar a produtividade dos seus cooperados, fez um evento focado em pecuária aqui na unidade de Faxinal, no Paraná. E nós vamos conversar agora com o gerente aqui dessa unidade, que é o Valdeci Schienemann. Valdeci, primeiramente, obrigado por nos receber aqui na unidade Faxinal da Coamo. Obrigado também por participar com a gente aqui do Noticiário Tortuga. Eu que agradeço vocês pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, pessoal da DSM, da Tortuga, promovendo esse grande evento com a presença dos pecuaristas da região aqui. Esse evento aqui, uma parceria, como você disse, da Coamo e da DSM Firmenich, que trouxe aí uma palestra falando sobre integração lavoura-pecuária, os benefícios dela hoje para o pecuarista, para o cooperado. É muito relevante, principalmente aqui para essa área, que é uma área que tem uma agricultura muito forte, né? Nós temos aqui uma área de agricultura sustentável, forte, e uma pecuária também extremamente pujante. Então aqui nós temos vários produtores que estavam aqui hoje, que são pecuaristas e agricultores. E o assunto está muito em sintonia com o que eles têm na prática do campo no dia a dia. E essa visão que foi trazida hoje aqui pela equipe da Tortuga e da DSM, com certeza vai somar muito com o produtor na hora de eles tomar as decisões deles e vai contribuir muito para a melhoria da atividade deles. Hoje, Valdeci, qual que é o cenário dos pecuaristas aqui dessa região? A maioria dos produtores são pequenos e médios e alguns poucos grandes, né? O padrão do Paraná é uma região bastante próspera, tá? É uma região profícua para a atividade. Nós temos aqui uma altitude muito boa, um regime pluviométrico excelente, chove com bastante frequência, né? E temos assim, uma trajetória, né, de sucesso aqui na atividade agropecuária na região. Sabe? O plantel bovino aqui é expressivo. O que a gente atende aqui pelas unidades de Faxinal, 10, 12 municípios. Então é um plantel enorme que estava representado aqui hoje. Eventos como esse, como eu citei no começo, são importantes para disseminar conhecimento aí entre os pecuaristas, entre os produtores. E quais outros trabalhos vocês têm feito aí nessa frente de se aproximar cada vez mais com o cooperado? Nós sempre estamos tentando estabelecer uma grande sintonia com as demandas que vêm do campo, que vêm do produtor rural. E trazendo para eles, né, eventos que estejam dentro da expectativa deles, para que eles participem e gostem. Graças a Deus, esse ano, nós estamos tendo muito êxito em todas as ações que nós temos desenvolvido aqui na região. Estamos tendo, nessa retomada pós-Covid, estamos tendo muito sucesso, né? O produtor está comparecendo e prestigiando com muita frequência. Ainda mais porque é algo que vai beneficiar ele, porque aplicando aí todos esses conselhos, todos esses dados que foram mostrados aqui hoje, ele pode aumentar a rentabilidade dele. Isso é lucro no bolso, né? Principalmente nesses tempos em que a situação
estão passando por um período de transição, né? Trocou governo e agora o produtor tem que ser mais criterioso na hora de tomar suas decisões, né? E levar muito em consideração o custo-benefício. E são eventos como esse que são esclarecedores, que facilita muito para ele tomar essas decisões. Aldeci, mais uma vez, muito obrigado aqui por nos receber aqui na unidade de Faxinal. Obrigado pela parceria e parabéns por todo o trabalho que vocês vêm realizando. Nós que agradecemos vocês pela parceria, esperamos que vocês tenham muito sucesso. Estamos aqui trabalhando com muito foco no agronegócio. A gente tem certeza que as coisas vão fluir e com certeza o Brasil é extremamente dinâmico, é um país pujante e as coisas vão acontecer dentro da expectativa que a gente tem. Nós vamos conversar agora com o Pedro Guerreiro, que foi o representante da DSM Firmenich que fez a palestra aqui durante todo o evento e falou com vários pecuaristas, deixando todos atentos durante toda a palestra, viu, Pedro? Parabéns aí pela sua palestra, obrigado por participar aqui com a gente. Obrigado, satisfação estar aqui com vocês de novo. A gente que agradece. Pedro, você falou um pouco sobre integração lavoura-pecuária, então vamos começar do começo. Hoje, por que é importante o produtor colocar a integração no planejamento dele? Ela pode ser uma forma de recuperação de áreas degradadas, ela pode ser uma forma de diversificação de atividade, mas dentro do contexto pecuário, né, dentro do contexto de produção de bovino de corte, a integração, fazer esse pasto pós-soja, na época de safrinha, é uma forma de você ter uma reserva de pasto numa época que se tem falta e um material de ótima qualidade. Quais benefícios que essa integração traz para a agricultura e quais benefícios para a pecuária? Para a pecuária, o primeiro é o que a gente já citou, né? Que é ter massa em quantidade e de qualidade nessa época do ano, onde tradicionalmente a gente tem escassez, né? Tem menor produção. Para o produtor, mais uma vez, é uma forma de diversificação de atividade e para a agricultura, em termos de impacto na agricultura propriamente dita, a gente tem maior ciclagem de nutrientes, descompactação de solo nessas áreas onde os animais pastejam nesse pasto que segue a lavoura. Isso melhora as propriedades físicas do solo, como a infiltração de água, né? Menor compactação para aprofundamento de raiz, além das melhorias de químicas, né, do solo, tanto na questão de nutrientes como na questão de ciclagem de matéria orgânica, de aumento de matéria orgânica no solo. Inclusive, você mostrou alguns dados aqui, raízes aí de algumas pastagens que chegaram a mais de 3 metros de profundidade. A gente tem alguns relatos disso, alguns dados da Embrapa que são divulgados, raízes com aprofundamento de 3 metros, 3,5 metros. Não é raro ver esse tipo de depoimento por aí. E nessa integração, o que a pecuária pode aprender com a agricultura? Acho que o primeiro passo que a gente precisa na pecuária, ele é não técnico, mas cultural. Quando você conversa com o agricultor, na maior parte das vezes, ele sabe quais são os custos de produção, o que ele está produzindo, quais são as etapas técnicas que ele tem que cumprir, né, os protocolos técnicos que ele tem que cumprir. E muitas vezes na pecuária isso é dado menor atenção para isso, né? Então, algumas coisas que a gente teria que ter um pouco mais de rigor, como o controle de pragas, e que se a gente olhar no macro de pecuária no Brasil, elas não são tão praticadas como deveriam ser. Essas mudanças, elas são técnicas, né, de processos, mas elas precisam dessa mudança inicial, que é uma mudança cultural, né, de achar que a pecuária não precisa de muito investimento, porque ela precisa e ela responde por isso. Eu já citei uma frase algumas vezes aqui no nosso programa e eu vou repetir ela hoje de novo, que é inclusive uma frase que eu ouvi da boca do Eduardo Madruga, mestre aí lá no Rio Grande do Sul. Ele sempre fala o seguinte, que um bom pecuarista ele também precisa ser um bom agricultor, porque a pastagem ela tem que ser tratada como uma cultura também, né? A pastagem é uma cultura, e se é que ela tem tem um rigor maior, é porque ela é para ser uma cultura perene, né? As culturas anuais, né? A gente falou um pouco aqui de soja e de milho,
Você errou no ano, você tem o ano seguinte e você começa o mesmo trabalho de novo, né? É um novo desafio anual. O pasto você não vai plantar todo ano, né? A ideia é não ter que reformar essa área com grande frequência. Então nós temos pastos de 40, 50 anos de idade e produzindo como se fosse o primeiro ano, porque os devidos cuidados são tomados. É uma lavoura perene. E seguindo esse raciocínio, Pedro, acho que a manutenção dessa pastagem é muito importante, né? O produtor saber o tempo correto aí de corte, de lotação de animais, são vários pontos que entram dentro desse manejo correto de pastagem, né? Isso vai além da produção, que é na etapa seguinte de não só produzir, mas aprender a colher, né? Fazer com que os animais colham da melhor forma possível, para que eles desempenhem da forma que a gente precisa que eles desempenhem e para a gente manter o pasto saudável, né? Para manter ele longevo, para que a gente não degrade esse pasto. Outro ponto que você citou aqui, que é muito importante para a pecuária dentro da integração, foi a disponibilidade de água. Como que isso interfere, aí, por exemplo, na pastagem, que foi um dos pontos que você citou? O primeiro ponto que a gente abordou é um ponto de fazer o animal consumir melhor a pastagem que já foi, o pasto que já foi produzido, né? Então o animal ele prefere, né? Ele fica mais em torno das áreas onde tem água, pastejando muito pouco essas regiões distantes. Ele até vai, pasteja um pouco, mas a eficiência cai muito. Então, mais uma vez, a gente está perdendo aquilo que foi produzido, né? Então, o primeiro ponto é a água como um condicionador de pastejo. Usar dela como uma ferramenta para o animal colher melhor aquilo que foi produzido. E um segundo ponto que é mais falado, que é mais comum nas nossas conversas, é qualidade de água, né? É uma água limpa, né? Uma água boa que o animal consiga beber, né? Porque isso está diretamente ligado no consumo tanto de pasto quanto no consumo no coxo e, consequentemente, no desempenho que ele tem. E aí, na sequência, você trouxe todos esses pontos aí, fazendo uma ligação disso dentro da integração e ligou com a suplementação. A suplementação correta não é só porque tem aí um bom pasto, não é só porque tem um bom manejo que tem que deixar a suplementação de fora, né? A suplementação ela é uma ferramenta muito interessante para potencializar, horas para substituir, dependendo da época, dependendo da lotação que a gente está imprimindo, dependendo da meta de desempenho que a gente tem, mas ela é uma aliada do pasto, ela não é concorrente. Então, a ideia é que ela seja uma aliada para potencializar o resultado dos animais. E conversando com alguns pecuaristas aqui presentes no evento, eles ficaram bem interessados, inclusive, prestaram bastante atenção e comentaram comigo sobre aqueles números que você trouxe, de fazer as contas, porque às vezes um pequeno investimento que você faz pode trazer um grande retorno. E se o pecuarista ele deixa de investir, ele fala assim, eu não quero gastar, mas esse não gastar dele vira prejuízo, né? Os produtores precisam entender quais são os seus custos reais de produção, né? Porque se a gente não sabe quanto se gasta para produzir, a gente não sabe se está caro, se está barato, né? Se está adequado, pelo menos. Então, às vezes, uma economia que numericamente faz sentido, o impacto que ela traz na produtividade, ela passa a não fazer sentido, né? Porque prejudica todo o sistema de produção. Se o pecuarista quiser colocar aí a integração no seu planejamento, quiser inserir isso na sua propriedade, ele pode contar aí com o apoio, com o auxílio e toda a assessoria da equipe da SM Firmenich que está espalhada por todo o Brasil. Com certeza, são várias formas de integração, não tem receita de bolo, não tem só uma forma de fazer, ela pode ser diferente, inclusive dependendo da região do país que a gente está. E para isso a gente tem um corpo técnico espalhado pelo país para dar suporte ao produtor. Com certeza pode contar conosco. E especializados na sua região, você pode ter certeza. Então, acesse o nosso site que está aparecendo aí na sua tela, www.tortuga.com.br. Você vai entrar em contato com a nossa equipe e poder contar aí com essa assessoria na sua propriedade, na sua fazenda. Pedro, obrigado mais uma vez por participar com a gente. Parabéns por todo esse trabalho que vocês vêm fazendo aí, em levar conhecimento para os pecuaristas, igual a gente faz aqui no noticiário. Muito obrigado mais uma vez. Uma satisfação estar aqui com vocês no Noticiário Tortuga de novo. Muito bom, e amanhã a gente apresenta o segundo programa gravado lá no encontro de LP da Coamo em Faxinal, no Paraná. Se você quiser rever as entrevistas de hoje, vá ao nosso canal do YouTube,
aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que aparece aqui na tela. Quando você chegar lá, você curta, compartilhe e ative as notificações para sempre ser informado dos novos vídeos. Até amanhã e o Noticiário Tortuga começa às 7 horas da manhã aqui no canal do Boi.